os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Andreclésias. Pai de amor, nós estamos aqui nesse dia especial. Eu digo que é especial, não porque ele é o dia das mães, mas ele é especial porque o Senhor nos deu vitória. E o teu Espírito nos trouxe neste lugar. E eu tenho certeza que nós seremos trabalhados pelo teu Espírito, pela tua palavra. E será forjado em nós a marca de Cristo. Nós sairemos daqui mais forte do que entramos. Nós sairemos daqui com o coração cheio de fé e transbordante da tua presença. Fala conosco nesta hora, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, da tua poderosa palavra. Haja revelação, haja luz. Que esta luz venha dissipar, venha arrancar tudo aquilo que não provém de ti. Essa luz venha nos trazer um poderoso direcionamento para as nossas vidas. Direcionamento o qual nos fará mais que vencedores. Quem crê, diga amém. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre tribulação. Quem já passou por tribulação aí? Quanta mão levantada. Quem já passou por tribulação? Deixa eu ver. Aleluia. Sabe por que você passou por tribulação? Porque tribulação é importante. Tribulação é muito importante. Você precisa aprender então um pouco mais sobre tribulação, porque você já passou, você levantou sua mão e ainda você vai passar por algumas. Diga misericórdia. Pastor, então eu preciso orar para Deus me trazer tribulação? Não ore, não peça isso não. Se pedir, peça ao contrário. Mas elas virão. E elas têm um objetivo. Existe dois tipos de tribulação. Existe aquela que você mesmo arruma para sua cabeça. Não é verdade? Então tem coisas que você faz por conta das suas atitudes, por conta do seu comportamento, por conta das suas escolhas, que traz problema para você. Você sabe qual que é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? É exatamente, Kleber. Você, Kleber, é o seu maior inimigo. Não é o diabo, não é nada desse mundo. Você é o maior inimigo, porque suas escolhas, seu comportamento, as suas atitudes causam muito problema para você. Por exemplo, o marido que resolve adulterar, aí pega uma doença aí fora. Entrou em tribulação? Das grandes, das gigantescas. Mas essa tribulação foi causada por ele mesmo. Então tem coisas que você mesmo causa para você. Essa tribulação é até fácil de se resolver, porque você reconhece que você é culpado, você entende que você tem parte responsável sobre isso, e você busca a graça do Senhor, você busca a misericórdia, e você alcança, amém? Agora, existem aquelas tribulações que você não sabe por que está acontecendo. Você não vê nada de errado na sua vida, você não fez nenhuma escolha errada na sua vida, mas essa tribulação está aí. Essa circunstância adversa está aí. E aí você faz alguns questionamentos, alguns porquês vêm na sua mente, alguns pontos de interrogação surgem e você não entende. Essa tribulação é mais difícil, porque você começa a duvidar do amor de Deus. A que você mesmo apronta não chega a causar dúvida do amor de Deus, porque você sabe que você arrumou para sua cabeça. Então você vai atrás da graça dele.
Mas aquelas que você não entende, que você não compreende, essas são aquelas que mais atormentam o nosso coração. Mas diga assim para o seu irmão: de qualquer forma, a tribulação tem um objetivo. E qual será este objetivo? Pastor, o senhor fala tanto de graça, agora está falando de tribulação. Diga assim: tribulação é graça sobre a sua vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, então faz parte. Agora presta atenção. Certa vez, só para você entender o que o Senhor quer falar no seu coração. Certa vez, um escultor muito famoso foi indagado: como é que você faz essas esculturas tão lindas? Qual é o segredo? Ele falou assim: olha, eu olho para aquela rocha e vejo um leão, e aquilo que não é leão eu arranco fora. Deu para entender? Então ele olha para a rocha e vê um leão. Aquilo naquela rocha que não for leão, ele joga fora. E o leão fica o quê? Formado. Eu quero dizer para você que você é o leão da tribo de Judá. Cristo já foi formado em você. Então quando Deus Pai olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê o leão. Mas algumas coisas precisam ser tiradas. Amém? Ou seja, como fosse uma rocha. O leão está lá. Só que algumas coisas precisam ser tiradas, para que o leão possa aparecer de uma forma proeminente. Amém? Diga assim: eu sou leão. Eu sou a imagem de Cristo. O Espírito Santo habita em você. Agora veja bem. Como nós sabemos se estamos expressando o leão? Como nós podemos saber que esta rocha chamada Cristo, que esse leão que está sendo formado em nós, ele está assim de uma forma expressiva ou evidente? Por três coisas. Quando você pensa como leão, quando eu falo leão, é o leão da tribo de Judá, o Jesus Cristo. Quando você pensa como Cristo, quando você fala como Cristo, e quando você se comporta como Jesus. Amém? Como é que você pode ver isso? Através do tripé. Lembra que nós já falamos do tripé? Deus me ama, Ele é bom e quer me abençoar. Presta atenção, irmãos. Jesus, quando Ele andou na face da terra, Ele tinha isso bem claro. Por isso que você precisa ter o mesmo sentimento. A palavra de Deus diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, ele tinha isso bem claro. Ele sabia que o Pai amava, que o Pai era bom e que o Pai queria abençoá-lo. Você tem certeza disso? Diga assim: Deus me ama. Por que Deus te ama? Por que será que Deus te ama? Você já pensou no que Deus fez como prova de amor? Só de Deus se transformar em homem, já é algo de ficar perplexo. Já pensou? É a mesma coisa, é a mesma relação com a formiga. Já pensou, Toninho, você se transformar numa formiga? Não, eu vou me transformar numa formiga para salvar o formigueiro. É isso que Deus fez. Quando Ele se transformou em um homem, é como você se transformasse numa formiga para salvar um formigueiro. Olha só. E depois que Ele se transformou em homem, Ele morreu. A maior prova de amor de alguém é quando alguém morre. Nós fazemos muitas coisas boas, não é verdade? Mas será que você teria a paixão de morrer por alguém? E ainda mais da forma como Jesus morreu? Será que você tinha essa paixão no seu coração? Poucas pessoas, ou quase ninguém,
teria esse amor de morrer mesmo. Eu vou morrer. Rosana, você morreria pelo branco? Na cruz do Calvário? É difícil responder essa pergunta, não é verdade? Essa é a maior prova de amor. A morte de Cristo é a maior prova que o Senhor pode nos dar deste amor. E Ele é bom. Abre Salmos 23 para você ver a bondade de Deus. Salmos 23. Vai passando para mim, ó. Olha a bondade de Deus nesses salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. O que Deus está falando para você? Que nada vai te faltar. Fala para o seu irmão, nada. Nada. Presta atenção, sabe por que nada vai te faltar? É que muitas vezes você pensa que está te faltando, porque você coloca o seu coração nas coisas. A palavra de Deus diz que aquele que ouviu o Senhor vai ter o melhor da... O melhor da... O que é o melhor da terra? Jesus. O melhor da terra é o maravilhoso. Amém? Porque se a gente for mensurar o melhor da terra por coisas, quem é que tem uma Land Rover aqui? Já não tem o melhor da terra, se for por coisas. Amém, Jesus? Então, o melhor da terra, se for comparar coisas, objetos, dinheiro, sempre tem uma coisa melhor que a outra, ou mais cara. Se for peneirar aqui, então ninguém tem o melhor da terra. O melhor da terra é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: melhor um bocado seco com paz do que uma casa cheia de carnes com contenda. Quando você tem o Senhor Jesus no seu coração, quando você tem a presença do Espírito de Cristo, um pão com manteiga é o melhor da terra. A picanha também. Amém, Jesus? Então veja bem, você é feliz, você tem contentamento. Então nada vai te faltará, porque o pastor está com você. Amém? Diga assim: quando o pastor está comigo, nada me falta. Em tudo eu tenho satisfação e alegria. Está entendendo a palavra de Deus? Que mais? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Deus só tem coisa boa para você. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Que mais? Refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça, por amor do meu nome. Você vê que quando Deus guia, presta atenção, diga assim: Deus é bom, Ele me ama e quer me abençoar. Isso precisa estar impregnado na sua mente. Quando Deus guia, só isso que tem: nada te falta, águas tranquilas, pastos verdejantes, uma mesa posta, um banquete posto diante de você. Fala para o seu irmão: Deus, fala bem forte para ele: Deus só te leva para as coisas boas, porque Ele é bom. Aleluia. Põe no verso 4 aqui, desse mesmo Salmos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por que está falando ainda que eu ande? Porque enquanto você deixa Deus te guiar, Ele só te leva para lugares bons. Mas quando você resolve andar sozinho, você vai parar onde? Ainda que eu ande, ainda que eu vá sozinho, porque Deus não te colocou lá. Deus não te coloca no vale da sombra, você que vai. Você que vai para o vale da sombra e da morte. É as suas atitudes, são as suas escolhas que te levam para o vale da sombra da morte. Porque enquanto Deus te guiou, é águas tranquilas, pastos verdejantes, nada te falta. Amém? Agora, quando você anda por conta, você vai para lá. Mas mesmo assim, Ele é tão bom, Ele te ama tanto, que mesmo que você vá para um vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo, e a sua vara e o teu cajado te consolam. É muita bondade, irmãos. Se você ouvir a voz dEle, só vai ter coisa boa. Se você não ouvir e andar por conta, vai ter coisa ruim. Mas mesmo assim Ele te socorre, porque Ele é bom, e Ele tem uma aliança com você.
Não tem como a sua vida dar errada. Creia nisso. Não tem. Exerça fé nisso. Fala para o seu irmão: se você tiver fé, se você crer no amor de Deus, na bondade de Deus, não tem como dar errado a sua vida. O salmista falou: ainda que eu ande, o salmista tinha tanta fé, e esse salmista é Davi, ele tinha tanta fé no amor de Deus, ainda que eu faça as coisas erradas. E ele fez muito. Estuda a vida de Davi, não é verdade? Porque ele era tortinho, mas ele conhecia a graça, ele conhecia a bondade de Deus. Melhor é ser conhecedor da graça de Deus e crer nela, de que qualquer bom comportamento que você possa exalar de uma forma natural. Diga glória a Deus. Ele conhecia a graça, a misericórdia de Deus. Ainda ele falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu faça besteira, ainda que eu erre, ainda que eu peque, ainda que eu faça as escolhas erradas, não vou temer, porque Ele vai me socorrer, Ele vai me ajudar, Ele vai me trazer de volta, porque Ele é bom, e Ele quer te abençoar. Diga assim: Deus é bom, Ele me ama e quer me abençoar. Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tenho de vós, que é pensamento de paz, para dar a vocês aquilo que está no vosso coração. O Senhor quer que dá coisas, não te deu Pedro? Ele viu de alguma forma que você queria um Pedro. E ele é bonito, Pedro, né? Lindo. Ele sonda os nossos corações, e Ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Ele tem prazer em nos servir. Presta atenção, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia a graça, ele entendia o favor de Deus. Apesar de viver na lei, ele era um homem à frente da sua geração. Ele tinha uma revelação à frente daqueles que eram da sua época. E ele disse assim: como eu retribuirei ao Senhor por tantos benefícios alcançados? Ele queria retribuir, ele queria agradecer, ele queria fazer algo para Deus que pudesse expressar a sua gratidão. E o próprio Espírito Santo revelou no coração dele, bebendo ainda mais do cálice da salvação. O que é o cálice da salvação? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então veja bem, se você quer agradar a Deus, tenha fé na bondade dEle, tenha fé nas intenções dEle, beba do cálice da salvação, se lambuze da graça, se lambuze do amor, creia que Ele quer te abençoar, e tome posse disso. Amém, Jesus? Pastor, muito boa a sua mensagem, mas o senhor começou falando de tribulação. Peraí, Deus quer me abençoar? Ou Ele quer me atribular? Presta atenção, e você vai entender o valor da tribulação. Enquanto você está numa vida sossegada, enquanto você não tem nenhum problema, enquanto você tem dinheiro no bolso, enquanto o seu nome está em alta, você não precisa de Deus. É verdade ou não é? Se as coisas vão bem, você não precisa de Deus. Como é que você prova? Quando é que a sua fé é provada? Diga assim: Deus é bom, Ele me ama e quer me abençoar. Quando que isso que você está falando agora é provado? Uma tribulação. Porque só de você falar isso é muito importante. Porque isso significa que a sua mente está renovada. Diga assim: é o primeiro passo
Primeiro nós precisamos renovar a nossa mente, entender quem é Cristo, entender o seu propósito, entender a sua bondade e o seu amor. Amém. Isso eu creio que a igreja do Taboão já tira de carteirinha. Você já entende a graça. Amém? Isso é o primeiro passo. Mas depois essa graça precisa ser confirmada. Essa graça precisa ser testada, para ver se você continua crendo, ou se a dúvida e a incredulidade vai assumir um lugar de destaque na sua vida. Diga misericórdia. Vamos dar um exemplo aqui para você, de tribulação. E nessa tribulação, 3 pessoas se destacaram. 3 pessoas demonstraram um tipo de atitude diante da tribulação. Quem conhece o profeta Eliseu aqui? Amém? Então houve uma época em Israel onde houve uma grande fome. Essa crise aqui no país aqui não chega nem 1% na crise que Israel passou naquela época. Quem está percebendo essa crise aqui? Quem está percebendo? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Os irmãos estão bem, Ninguém está percebendo a crise? Está tudo tranquilo? Então, os dias minha oferta aqui aumenta, está aqui. Então, não é o que os números não estão me mostrando isso não. Quem é que tem passado algum tipo de crise financeira aqui? Pode levantar a mão. Agora aumentou um pouquinho. Você não quer dar mais, é? Está se escondendo. Veja bem, essa crise que nós estamos passando aqui, e é uma tribulação, amém? É uma tribulação. O país está em crise. Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os estados do Brasil que sofreram, estão sofrendo ainda de uma forma mais densa dessa crise. E a igreja sofre, amém? É uma tribulação. Às vezes você não entende, rapaz, não estou fiz nada de errado, estou dizimando, estou ofertando, fiz faculdade, fiz tudo, e está passando pela crise. Essa crise que pega o coração, né? Está tudo certinho. Aí que você fica em crise mesmo. Diga assim, fala para o seu irmão, quando a crise vem para todo mundo. Eu vou dar o contexto aqui de Eliseu. Veio a crise sobre Israel. Por que veio a crise? Porque o rei da Síria veio dominar Israel e cercou Samaria. Veja bem, presta atenção. Naquela época as guerras eram feitas mais no mano a mano. Não tinha essas bombas que tem hoje. Então o que acontecia naquela época? Então toda cidade tinha muros. E quando chegava um exército para dominar aquela cidade, eles não conseguiam transpor os muros. Então o que eles faziam para ganhar a guerra? Eles sitiavam, eles cercavam, para que não entrasse o quê? Alimento, para que não entrasse comida. E eles fizeram isso, né? O grande e poderoso exército da Síria fez isso com Israel, com Samaria, por meses ou anos. E a fome naquele lugar foi terrível, ao ponto de um pouco de estrume de pomba custar 5 ciclos de prata. Ao ponto, presta atenção, de uma cabeça de bode valer 80 ciclos de prata, que dá mais ou menos uns 70 quilos de prata. Ao ponto de uma mãe, ao ver o rei de Israel passando nos seus alojamentos, falou assim: rei, me ajude. O desespero é tão grande nessa crise, nessa tribulação, que o rei falou: se Deus não consegue te ajudar, quem sou eu?
Mas fale assim mesmo. Aí a mulher falou assim: olha, na noite passada. É duro falar isso no Dia das Mães, né? Para quem conhece a história. Na noite passada, por conta da fome, porque a fome era terrível, eu combinei com essa mulher que nós mataríamos meu filho e nós comeríamos ele. E isso fizemos. E hoje seria a vez de matarmos o filho dela e comermos. Mas ontem eu matei o meu, nós comemos e agora ela escondeu dela. Olha só a fome extrema. Fala para o seu irmão, isso é crise. O rei de Israel, ao ver aquilo, ele rasgou as suas vestes. Naquela época, o judeu, quando ele rasgava as vestes, significava que ele estava indignado. E ele culpou quem? Eliseu. Tudo que dá errado é culpa do pastor. O pastor deve estar de maldição. Se acontece agora, o pastor deve estar debaixo de maldição. Deve ser o pastor Wilson. É sempre assim, só para nós. O rei culpou quem? O profeta. Eliseu é o culpado. Eliseu estava na crise? Diga-te, estava. Eliseu estava passando fome? Estava. Não tinha comida para ninguém. Não pensa que o Senhor mandou lá os pombinhos levar comida para ele. Dessa vez não levou não. Levou para Elias. Mas para Eliseu não levou não. Ele passou a crise como todo mundo está passando. Amém, Jesus? Fala assim: tribulação faz parte do processo de uma vida saudável de um cristão. Eliseu era profeta e estava passando por crise também. E a crise dele aumentou, porque o rei achou que ele era o culpado. E o rei falou assim: Deus faça o que... O rei cria em Deus, ele cria muito, que ele falava o nome de Deus toda hora. Deus faça de mim o que quiser, se hoje eu não cortar a cabeça desse profeta e tirá-la dos seus ombros. Olha só, coitado dos pastores, né? Tudo é culpa nossa, dos profetas. Beleza? E o rei foi atrás, mandou um mensageiro e foi junto atrás de Eliseu, para cortar a cabeça de Eliseu, por conta da crise, porque o rei ficou angustiado. Você fica angustiado na crise? O rei estava. Angústia na crise é sinal que você não crê que Deus te ama, que Ele é bom e quer te abençoar. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Angústia na crise é sinal que eu não creio que Deus me ama, que Ele é bom e quer me abençoar. A crise prova os corações. A tribulação separa os homens das crianças, das mulheres, das meninas, dos pastores e daqueles que brincam de fazer igrejinha. A crise mostra a sua fé. Amém, Jesus? Mas fala para o seu irmão, fica tranquilo. A crise mostra e Deus te trata. Amém? Porque Ele quer te abençoar de qualquer forma. Diga glória a Deus. O rei, que não estava passando aquela crise de uma forma madura, ele era o representante da nação, e ele estava desesperado, foi cortar a cabeça do homem de Deus. Antes que o rei chegasse e o seu moço, o mensageiro, Eliseu estava onde? Na sua casa, tranquilo.
quem? Diz a Bíblia, você pode confirmar isso tudo em 2 Reis, capítulo 6, do verso 31 em diante, e um pouquinho antes você pega um contexto melhor. Tranquilo. Estava ali com os anciões da nação, batendo um papo, falando das coisas de Deus. Não diz isso na Bíblia, mas ele estava lá, com os anciões, com a equipe ministerial. Esse é o maduro na crise. Ele estava na mesma situação do rei, ele estava vendo as mesmas coisas que o rei estava vendo, ele estava passando pelas mesmas privações do rei e do povo, mas ele estava em paz. Fala para o seu irmão, fala para mim, vai. Diga assim: no meio da crise, durante a tribulação, quando eu tenho paz, isto é sinal que eu creio que Deus me ama, que Ele é bom e quer me abençoar. Está entendendo o que o Espírito Santo está falando para nós? E estava ali Eliseu em completa paz. E ainda pelo Espírito de Deus ele percebeu e falou para os anciões: ó, está chegando o moço, e o filho do sanguinário está vindo aí para cortar minha cabeça. Antes deles chegarem. Aí quando o rei chegou junto com o seu mensageiro, para cortar a cabeça de Eliseu. Deixa eu mostrar aqui na Bíblia. Abre aí em 2 Reis, capítulo 6. Verso 31, vamos ler um pouquinho. Na metade da história que eu contei até aqui. Verso 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe prover. Isso depois que aconteceu, na vista do rei, aquela cena da mulher reclamando o filho da outra para comer. Depois disso, aí o rei se indignou. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor. Ou seja, ele percebeu o mensageiro e ele percebeu o rei vindo. Verso 33. Falava ele ainda com eles, ou seja, o Eliseu com os seus anciões, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperarei eu do Senhor? Olha um coração angustiado como fala. Então o rei, indignado, falou para Eliseu: eis que este mal, esta fome, essa tribulação vem de Deus. Que mais vou esperar de Deus? Isso significa que o rei estava duvidando do amor do pai, da bondade do pai e das intenções do pai, porque ele estava esperando qualquer coisa pior. Então quando você reclama, quando você murmura, quando você fica com medo, no meio da tribulação, você não confia no amor de Deus. Você duvida. Primeiro o rei culpou a Eliseu. Agora o rei está culpando quem? A Deus. Fala-se: depois que você culpar o pastor, você vai culpar a Deus. Fala para o seu irmão: vigia. Aleluia. Presta atenção.
Oh Deus. Então nós vemos aqui, tem 3 tipos de pessoas nessa história. Se manifesta 3 tipos de pessoas durante a tribulação: os que confiam em Deus, Eliseu; os que duvidam de Deus, o rei; e o terceiro eu vou falar daqui a pouco, os que são completamente incrédulos, que é o capitão, que daqui a pouco nós vamos aparecer na história. Qual dos 3 você se encaixa? Olha só, quando o rei disse isso a Eliseu, Eliseu respondeu. Então disse Eliseu tinha Cristo formado nele. Eliseu era um crente maduro, que entendia o amor do Pai, a bondade do Pai e o favor de Deus. E ele disse no verso: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, diga amanhã, diga assim, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 alqueires de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Irmãos, estava se vendendo um pouquinho de, desculpa o termo, de cocô de pomba por 5 ciclos de prata. Agora, com a abundância de mantimento que o Senhor estava providenciando no meio daquela tribulação, agora com um ciclo você comprava 2 alqueires de flor de farinha, diga glória a Deus, e 1 alqueire de cevada, diga glória a Deus. Ou seja, com quase nada você comprava muito mantimento. Eliseu aguardava no Senhor. Aqueles que são maduros diante da tribulação aguardam uma palavra e andam na palavra. E o Senhor está te dizendo nessa noite que Ele tem dito coisas ao seu coração, Ele tem feito promessas na sua vida. Declara essa palavra. Eu não sei se você vai falar amanhã, como Eliseu falou, ou se você vai levar alguns anos, como Abraão levou, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A tribulação vem para ratificar aquilo que você aprendeu na sua mente, para colocar em prática. É como eu sempre digo, como Daniel iria experimentar o poder e a graça de Deus, fechando a boca dos leões, se ele não fosse jogado na cova? Como o mar se abriria se os egípcios não viessem matar o povo? Amém, Jesus? Então veja bem, apóstolo Paulo também passou por muitas tribulações. Diga assim, tribulação promove o sobrenatural. Irmão, que vida que você quer viver? Você quer viver uma vida de comer arroz e feijão como todo ímpio vive? E aí quando o ímpio pega um câncer, ele morre em uma semana? Porque não tem fé? Quando o ímpio perde os seus recursos e perde os seus bens, ele comete suicídio e fica desesperado. Mas nós somos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Nós somos mais que vencedores. Eliseu estava ali junto com aquele povo, junto com aquela fome, naquela circunstância, mas ele estava ali sentado com os anciões, falando de Deus e esperando a palavra. E quando a palavra veio, ele declarou: Rei, você que está duvidando, você que está reclamando, amanhã vai ter tanta abundância, aleluia, vai ter tanto suprimento, que
todos se fartarão. Orecabaçás. Fala para o seu irmão: tribulação coloca a sua fé em prática. Arecamas. Agora presta atenção, porque nós falamos de dois personagens: o maduro, Eliseu. O que cria? O rei cria? Cria, ele falava o nome de Deus toda hora, mas estava duvidando. Então o maduro, aquele que duvida. E agora vamos falar daquele que não crê mesmo. Que diga assim: duvidar e não crer é diferente. Duvidar é porque você está querendo crer, e às vezes não quer, está oscilando. Mas tem gente que não crê. Vamos ver aqui o restante da história aqui. Vamos lá. Verso 2. Porém, então estava ali Eliseu, os anciões, o rei e esse capitão que vai entrar na história. Porém, o capitão cujo braço, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Esse duvidou não, esse foi incrédulo. Nem que Deus abra as janelas do céu isso vai acontecer. Eliseu olhou para ele: você vai ver, mas não vai comer. Você vai contemplar a abundância, mas não vai desfrutar, porque você é incrédulo. Irmãos, presta atenção. Lembra que eu falei do escultor? O escultor, ele olha para a rocha e ele vê o leão, e aquilo que não é leão, ele arranca fora e trabalha a rocha. O que é que o Senhor está arrancando fora com a tribulação? As dúvidas, a incredulidade. Não estou falando de comportamento não, aqui não. Estou falando de dúvida e incredulidade. Cristo vai ser formado em você de uma forma plena quando você exercer fé, quando for arrancadas as dúvidas e as incredulidades. E é na tribulação que isso acontece. Porque quando está tudo bem, você não precisa de crer. A sua fé não é testada. Se você tem dinheiro no bolso, está tudo bem, você não precisa de teste. A sua fé não pode ser provada no meio da bonança. A sua fé é provada no meio da tribulação. Por isso que as tribulações virão. Ela vem mas também não existe. Tem crente que é assim, você vai: e aí, irmão, como é que você está? Luta. Antigamente isso não está bom, né? Cortei. Como é que você está, irmão? Luta. Você é só luta, irmão? Não pode. Porque a nossa vida é de montanhas e vales. Então você passa por um momento de tribulação, onde Deus trabalha, onde Ele arranca aquilo que não é leão, e depois você entra no descanso, e na promessa, e no desfrute. Aí depois vem mais uma luta. Aí Deus tira mais um pouquinho, que Ele está esculpindo a imagem de Cristo em você. Ele está esculpindo o caráter de Cristo em você. Aí você tem mais algumas lutas, a sua fé é aprovada, você avança, você conquista, a doença vai embora, o desemprego acaba, as finanças recupera, o seu casamento volta às pazes, né? Os seus filhos saem das drogas, ou seja, a vitória vem. Aí você entra no descanso. É assim que é a vida do crente. Nós somos forjados constantemente entre lutas, tribulações e descanso. Lutas, tribulações e descanso. Essa é a nossa jornada. Amém, Jesus? Oh, Pai. Só para completar a história, para você não ficar sem saber a conclusão dela.
Eliseu lançou a palavra. Você tem uma palavra de Deus? Lança ela. Eliseu lançou a palavra. E aí quem estava lá fora, olha como Deus usa, né? Tinha 4 leprosos lá fora da cidade, que os leprosos não podem ficar junto. E aí os 4 leprosos conversaram entre eles. Olha, na cidade não adianta nós entrarmos. Uma que eles não querem a gente lá. E outra que nem cocô de pomba dá para comprar. Então não temos o que fazer lá. Vamos lá para os sírios. Lá tem comida. Se ele nos matar, matou. Porque se a gente ficar aqui vai morrer de fome mesmo. Quem sabe eles nos dão comida. E eles foram. Só que eles não sabiam. Deus estava usando eles. Depois que o Eliseu liberou a palavra, o Senhor veio com um sobrenatural. Diga assim: aqueles que são da fé, o sobrenatural vai vir com providência, com cura, com libertação. Veio um grande barulho no arraial dos sírios. O Senhor provocou um grande barulho, algo sobrenatural, onde os sírios falaram: olha, corramos e fujamos, porque Israel alugou carros do Egito, e são muitos, e eles vêm contra nós. Eles saíram desesperados, deixaram os cavalos, as mulas, os mantimentos, as roupas, o susto foi tão grande, que eles largaram tudo pelo caminho, foram só, sem nada. Chegando lá os leprosos, comida para todo lado, ouro e prata para todo lado, se fartaram de uma forma tão fantástica, que eles conversaram entre si: puxa, tanta comida, vamos avisar os babacas lá, vamos, para que eles venham para cá. E eles foram avisar ao rei. Sabe o que o rei fez? Antes de anunciar para o povo, né, e estava anunciando, ele colocou na porta, sabe quem? Olha, o capitão. Capitão, fica na porta, porque a hora que eu dar notícia ao povo, eles vão querer sair em debandada, eles vão querer sair em tumulto. Então guarda a porta para a gente sair de uma forma organizada. O capitão que falou que nem que Deus abrisse janelas no céu, isso ia acontecer. Sabe o que aconteceu? Como Eliseu falou, ele ficou sabendo, ele viu, mas não desfrutou. A hora que o rei falou, o povo que estava com fome há meses ou anos, saiu desesperado, atropelou o capitão, ele morreu, arrancaram a porta do lugar e foram desfrutar daquilo que o Senhor providenciou. Amém, Jesus? O rei desfrutou? Desfrutou. Ele duvidou? Duvidou. Mas ele não foi para cortar a cabeça do Eliseu? Foi. Mas quando Eliseu liberou uma palavra, ele resolveu guardar no coração. Ele foi para matar, mas não matou. Quando Eliseu falou amanhã, ele resolveu crer. Então o Senhor está dizendo: se você tem duvidado até agora e resolver crer hoje, você vai comer o melhor, porque Ele é bom. Aleluia. O rei desfrutou. Então na tribulação se manifesta 3 tipos de pessoas. Os que não creem, esses vão morrer. O capitão morreu. Os que duvidam, se abrir o coração como o rei abriu, serão tratados e vão desfrutar. E aqueles que são maduros passarão a tribulação em paz e desfrutarão. Quem é que você quer ser, homem de Deus, mulher de Deus?
Oh, Pai. Pastor, depois que eu aprender a ser maduro como Eliseu, eu vou passar por tribulação ainda? Sempre. Porque uns passam na tribulação angustiados, outros passam em paz para ensinar os angustiados a vencer. Amém? Eu quero dizer para você que eu passo as tribulações em paz, para ensinar os angustiados a vencerem. Quem é que você quer ser? Amém, Jesus? Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Oh, partículas sante liriantes. Ah, secrete piaçamanas. Eu gostaria que você ficasse em pé agora no seu lugar. Você tem passado por luta? Eu quero dizer que elas sempre existirão. Sempre, Neide. Até por conta que você está no mundo. E por que Jesus falou que no mundo tereis aflições? É Deus que causa as aflições? Fala para o seu irmão, não. Ou é você, ou é o diabo, ou só são circunstâncias. Mas está sofrendo. Mas eu quero dizer para você, Deus não causa as tribulações, Ele usa as tribulações. O Senhor, Ele sempre te leva às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas as tribulações virão, e quando elas vêm, Ele usa ela ao seu favor, para forjar a sua fé, para te fazer mais forte. A cada tribulação que você corresponde certo, você se torna maduro, experimentado em Cristo. Eis que vos deixo a paz, não como o mundo. A nossa paz provém da fé no Redentor. Eliseu estava em paz, com fome sim, mas falando das coisas do reino, junto com os anciões, que eram homens de Deus também na época. Como é que você vai passar as tribulações? Duvidando, angustiado, desesperado. Mas mesmo que você hoje esteja assim, há uma palavra de Deus, há uma palavra de Deus na sua vida. Há uma palavra de Deus no seu ministério. Há uma palavra de Deus na sua casa. Há uma palavra de Deus em seus filhos. Há uma palavra de Deus nas finanças. Há uma palavra de Deus amanhã. É oportunidade agora. O rei, ao ouvir a palavra, resolveu crer e desfrutou. O soldado, ao ouvir a palavra, resolveu ser incrédulo e morreu. Alguns o Senhor aqui está tirando a dúvida, para que desfrute. Outros o Senhor está levantando como profetas, que vão liberar palavras no meio da tribulação. Você será maduro, corajoso, firme, forte, vai expressar Cristo. Eu não vou fazer apelo, porque se eu fizer apelo, você vai confiar na minha oração, na oração dos líderes. O Senhor quer que você amadureça você, o seu relacionamento com Deus, é o seu posicionamento de fé. Pastor, eu não estou passando por crise nenhuma. Então guarde no seu freeze espiritual, porque uma hora ela vai chegar.
Você vai liberar uma palavra agora. Você vai liberar. Se você já tem uma palavra de Deus, você vai liberar ela. Libera essa palavra sobre o seu casamento. Libera essa palavra sobre as suas finanças. É você, a sua fé. A sua fé. A sua fé. Creia. Creia. Se havia dúvidas, essa dúvida agora está sendo tirada, porque o Senhor está falando amanhã. Começa a liberar o 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 amanhã sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua célula, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Começa a liberar o amanhã. Cabalás, libera, creia, confesse. Um ciclo por um alqueire de cevada, um ciclo por 2 alqueires de flor de farinha, ou seja, uma pequena fé por uma grande abundância na sua vida. Uma pequena fé, uma pequenina fé. Ao liberar a sua boca, ao profetizar, ao liberar uma pequena fé, o Senhor trará uma grande abundância, um grande livramento. Libera, libera, Caborou, Samarás. Abre a sua boca. Foi através da boca de Eliseu o liberar. Chorobos. Levante as suas mãos. Louvemos ao Senhor. Mas se você quiser continuar liberando, pode liberar. Peremas. Levante as suas mãos bem alto, declarando que você crê. Pedirei ao Senhor para sempre. Louve. Proclamarei. Diga que o Senhor é bom. Pedirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Eu bendirei, bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom,
para mim. Deixa eu contar um testemunho para você, para edificar a sua fé. Quando eu saí da polícia militar, eu entrei numa empresa. E essa empresa, eu fui cuidar da segurança dela, eu era responsável pela segurança. Todo o setor de segurança. E ela tinha sido muito defraudada. Os donos antigos dela defraudaram muito, roubaram muito. E nós assumimos essa empresa como uma cooperativa naquela época. Não havia crise no país. O país estava andando muito bem, mas a empresa não estava bem por conta dos roubos, dos desvios de verbas e de espécies que aconteceu. Mas o Senhor me colocou ali como profeta naquele lugar, há muitos anos atrás. Eu lembro que havia um comércio, uma lanchonete, perto da empresa, e ele me levava comida à noite. Eu trabalhava à noite. E ele falava assim: olha, essa empresa vai fechar, e eu vou ter que mudar o meu bar, vou ter que fechar a minha lanchonete, porque a lanchonete dele era sustentada praticamente por aquela empresa. Todo mundo comia lá, eram os funcionários. E eu falei para ele: Paulo, essa empresa não vai fechar, porque o Senhor já falou no meu coração. Nós vamos prosperar e muito neste lugar. Creia nisso. Falei para ele. Sabe o que ele falou para mim? Não creio. Não acredito. Não é porque eu li esse texto, não. Eu lembrei por conta do texto que eu li hoje. Naquela noite eu falei para ele: Paulo, então você não vai desfrutar, porque você não crê. Você não vai desfrutar. Sabe o que aconteceu, irmãos? A empresa prosperou. Nós fomos para um prédio maior, longe do comércio dele. Ele não desfrutou, mas nós prosperamos e contratamos mais funcionários. Ganhamos muito dinheiro. Eu creio. Diga assim: eu creio. Nós vamos perder as contas nesse lugar. Aleluia. Eu creio. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você vê, é o que você crê que importa. Em tudo na sua vida, libere a fé. Libere a fé. Libere uma palavra de fé. Pode ser pequenina a sua fé, como já ensinei, como um grão de mostarda. O Senhor vai trabalhar nessa fé. Diga assim: eu creio. Eu creio. Nós seremos em todas as áreas da nossa vida, financeira, familiar, ministerial, muito abençoados por Deus. Aleluia. É muita flor de farinha, é muita cevada que vai vir sobre as nossas vidas, amém? É abundância, abundância de alegria, abundância de dons espirituais, abundância de multiplicação de célula, abundância de líderes, abundância de cura em nosso meio, faculdades, bons empregos, pessoas abrindo bons negócios, empresas sendo abertas. Aleluia. Levanta suas mãos, diga assim: eu creio no mover de Deus sobre a minha vida. Diga assim: não importa aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu creio. E eu creio que o Senhor cuida de mim, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Levante as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida cura, prosperidade, libertação. Eu declaro que sobre a sua tenda não vale encantamento. Eu declaro que na crise você vai prosperar. Aleluia. Onde não há luz, você vai brilhar. Onde há secura, para você vai ter chuva. Aleluia. Eu declaro que a sua família,
toda a sua parentela vai olhar para você e elas vão enxergar o Redentor. Elas vão te procurar e elas se renderão ao Senhor Jesus, por conta daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Aos solteiros eu declaro casamento. Aos casados eu declaro uma vida conjugal feliz, próspera e abundante. Aos filhos eu declaro um futuro próspero, faculdades, os melhores empregos. Aos comerciantes e profissionais liberais eu declaro muito lucro. Aos empregados eu libero promoção, em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos encerrados. Aleluia. Aleluia.